Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo. E vamos então fazer mais uma super live. Agora de noite. A live estava agendada para hoje às 8 horas da noite. Aqui estamos nós. Vamos entrando, vamos convidando, né? Live com convidado, inclusive. Hoje de manhã já teve uma live, mas não ficou gravada a pedido da convidada. Essa live vai ficar gravada, mas eu conto com você aqui ao vivo, né? Gente, nada como participar ao vivo, fala sério. Primeiro porque vocês interagem, vocês podem fazer perguntas, né? E a live hoje agora vai ser com a Ana Paula. Ana Paula que vai estar contando pra gente o que foi que ela descobriu nos Estados Unidos quando ela, depois que ela validou o diploma dela de enfermeira, o que foi que ela descobriu, quais foram os caminhos, oportunidades, possibilidades que ela descobriu, né? E que hoje ela vai estar aqui compartilhando comigo, com você, a vivência dela, a experiência dela, aquilo que ela descobriu, né? Então vamos entrando, vamos convidando a galera, vai botando no grupo de WhatsApp, vai chamando o pessoal, né? Cadê? Pastor Lázaro Marcos querendo saber como faz para ir para os Estados Unidos, né? Olha, eu aqui trabalho com validação de diploma para enfermeiros. Se você é enfermeiro, tem bacharelado, você pode me procurar que eu posso te ajudar, tá bom? Oi, Ellen. Oi, Ismael. Oi, Robson. Aninha já tá na área também, nossa convidada de hoje. Então, gente, vamos disparar essa live? Bora? Conto com vocês? Então, Marcos, me chama no direct que a gente pode te ajudar, mas fica aqui na live para você poder saber um pouquinho sobre o processo. Tainara, Ricardo, tava pensando em você agora, Ricardo, depois vou te mandar um WhatsApp. Anne também tá aqui, então vamos compartilhar essa live, vamos chamar o pessoal, porque com certeza a Ana, ela tem muito para agregar, a contribuir, né, falando um pouco da experiência dela. Então vamos lá, vou torcer para que agora à noite também funcione como funcionou hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu consegui ver minha convidada, porque às vezes, gente, o Instagram dá um bug aqui que eu fico olhando pra minha cara, uma hora e meia, eu fico olhando pra minha cara, né? Então, vamos lá, tá bom? Tem que ter inglês. Ah, eu li inveja, eu falei, meu Deus. Olha, esse corretor é uma loucura, né? Bota gente como, né? Olha, você precisa ter disposição para estudar inglês, tá? E aí a gente vai ver um cronograma ali para você, tá bom? Tem que ter disposição. Vou chamar aqui a Ana, que já tá aqui. Pera aí que eu deixo eu convidar. E você vai compartilhando ali. E você vai compartilhando e chamando o pessoal. Oi? Aninha, não vou te ver. Já deu bug no Instagram. Sério? Quer só ir entrar novamente para ver se consegue? Não tô te vendo. Ai, que chato, cara. Não, Eu tô tudo vendo bem. você. Quando eu salvar, salva nós duas Aham. juntas. É porque o Instagram vira e mexe faz isso. O ruim é que eu fico olhando minha cara aqui. Uma hora e meia, eu fico olhando minha cara e eu não Eu... te vejo. Eu queria te ver. Aham. Se quiser tentar, Não, tá tudo certo. Vamos que vamos. Tá me ouvindo? te vendo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos. Seja muito bem-vinda, Aninha. Você sabe o quanto que eu Obrigada. adoro você e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o seu processo e todos os caminhos que você descobriu ao chegar nos Estados Unidos. Então, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui. É o seu tempo, né, de estar aqui compartilhando a sua história e trazendo à tona possibilidades que talvez a gente não conheça, né? Eu, por exemplo, não conhecia, não sabia os caminhos, e eu tô super animada para poder conhecer junto com você. Sim, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com você, essa mulher que eu admiro demais. Aí se reinventando no Brasil, né? Ah, esse tempo de espera seu, né? Você se reinventando aí, ajudando outras pessoas, seu trabalho é lindo.
E nós vemos, né, o quanto você faz por amor mesmo, por a iniciativa para que possa ajudar, né, que outras pessoas possam alcançar aquilo que você um dia conseguiu. E isso é muito bom. E é isso que faz a diferença no trabalho das pessoas, quando a gente faz pensando no bem do outro. Ah, eu te agradeço o Parabéns. carinho. Eu te agradeço o carinho. Você foi uma pessoa especial que esse processo me trouxe, né? Para mim é uma amiga, é minha cliente também, mas se tornou minha amiga. E assim, eu adoro, adoro, adoro a gente conversar, adoro a gente trocar ideia e figurinhas. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje para contar um pouquinho a sua história, tá? Você, deixa eu te perguntar, tem limite de tempo para eu ficar controlando aqui? Porque se deixar, Aninha, eu vou falando. Uhum. E às vezes eu posso até parecer mal educada com os convidados. Se tiver algum limite de tempo, do tipo, Monique, 1 horinha, 1 hora e meia só, porque eu tenho outras coisas para fazer, você me Uhum. Não, avisa. por mim tudo bem, fica à vontade. Vamos lá, vamos conversar. Vamos Então compartilhar com tá o ótimo. pessoal o que a gente tem alcançado, né? Então, beleza. Então tá. Ó, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados aqui para o bate-papo é tentar entender quando que surgiu a vontade, né, de você ir para os Estados Unidos, Uhum. né, de se tornar uma enfermeira nos Estados Unidos e você chegar aí. Então, conta um pouquinho para gente, como é que foi essa ideia, Sim, como é que surgiu essa possibilidade na sua vida. E vocês que estão aí, gente, vão compartilhando essa live, vai botando nos grupos de WhatsApp, que agora a gente vai começar aqui a conhecer um pouquinho mais da história da Ana e vendo uhum. aí as possibilidades que a gente pode aproveitar ao chegar nos Estados Unidos. Sim. Eu até falo que isso é um sonho, né? Desde muito nova. A primeira vez que eu pisei aqui, eu tinha 13 anos. Eu fui conhecer a Disney com minha família e eu lembro que no dia eu falei assim para minha mãe: Mãe, agora o avião, quando voltar, pode cair, porque eu já realizei o maior sonho da minha vida. Eu fiquei tão apaixonada por esse lugar que eu, naquele momento, Deus conhece o coração, né? Então eu sei que Deus, naquele dia, sondou meu coração e falou: um dia você volta para cá e vai viver aqui nesse lugar. Mas era uma vontade, uma promessa que nem eu imaginava que um dia isso ia acontecer. E quando Deus tem essa promessa, ele cumpre, né? E muitos anos se passaram, eu vivi minha vida, não pensei em fazer enfermagem para ser enfermeira aqui de forma alguma. Eu sempre gostei muito da área de saúde. Na verdade, quando eu tinha 18 anos, meu primeiro emprego foi na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, do meu estado. E quando eu comecei lá, num cargo de digitação, eu fui progredindo, eu digitava exames de alto custo. Alguns exames, cintilografia, tomografia, ressonância, a parte também de químio, rádio, tudo tinha que ter uma autorização de procedimento de alto custo. Eu fazia a digitação desses procedimentos. E ali eu fui me apaixonando pela área e disse, não, vou seguir a área de saúde. Fiz o técnico de enfermagem, terminei lá dentro, passei para fazer auditoria de contas desses exames, que um dia eu fui, né, digitadora, passei a ser auditora junto com os médicos auditores e vi a necessidade de fazer enfermagem também. Fiz enfermagem e sempre trabalhei na área burocrática, administrativa e não na assistencial. Infelizmente, por questões financeiras, eu tive que escolher porque eu ganhava muito mais como enfermeira auditora e gestora, contas médicas, do que como enfermeira assistencial. E assim fui, segui minha vida. Lá no Brasil, graças a Deus, eu tinha um excelente emprego, mas aí eu e minha família sentiu a vontade de vir. Começou a se falar muito nessa coisa de enfermeiro validar o diploma aqui. Eu sempre amei esse lugar, sempre vinha todo ano e falei com meu marido, por que não, né? Vamos tentar. E a gente veio em 2018, logo quando eu cheguei, 3 semanas que eu estava aqui, minha mãe adoeceu. Eu já ia dar iniciada no meu processo, mas precisei parar tudo para cuidar dela. Fiquei 3 meses cuidando dela e ela veio a falecer aqui, nos Estados Unidos. Então, assim, praticamente o tempo que eu tenho de América, eu tenho da minha mãe falecida. O início foi muito difícil, já não é fácil, né? Essa mudança para cá, nova língua, nova cultura, né? Essa mudança geral, deixar tudo para trás. Eu tinha um bom emprego e eu conheci a saúde americana na dor. Fiquei 3 meses com minha mãe no hospital em Boston e eu conheci uma realidade meio que, como fala lá no meu estado, goela abaixo. E muita coisa
que eu fui vendo nesse período, eu pensei, né? Será que Deus me colocou aqui, assim, nesse momento, né, de tanta dor, para que eu conhecesse o lado da saúde aqui e de repente não ficasse? Porque naquele momento eu realmente pensei, será que é isso que eu quero para mim? Porque uma coisa ah, importante falar, que depois, com o tempo que eu fui estudar, que eu fui entender sobre as políticas dele, né, que é bem diferente do Brasil. Então, quando minha mãe recebeu o diagnóstico terminal, foi bem difícil para mim ver aquela situação de falar assim, sabe, sem muita volta. Que no Brasil a gente tem, né, essa coisa mais do calor. Aqui eles são muito objetivos, né, muito, eu até falo que robotizados, é uma coisa muito mecânica. E com o tempo eu fui entendendo isso, estudando ali pro NCLEX, né? Conheci o Fidelity e Veracity, que eu não conhecia, e é uma coisa que eles levam muito a sério aqui, ser fiel com o paciente, ser verdadeiro, Fidelity, né? E Veracity, que a gente aprende lá estudando pro NCLEX. E depois, com o tempo, foi que eu fui, né, entendendo essa parte deles e decidi dar andamento ao meu processo. Depois do luto, né? Voltei. Atrasou um pouco a minha validação por conta disso, mas aí resolvi validar, né? Que aí a gente foi ali vendo tudo junto, tudo foi concluído, fiz a prova, passei no NCLEX, e aí veio a oportunidade para começar a trabalhar. Como eu atrasei o meu processo no início, eu também tive a oportunidade de conhecer outras áreas aqui. Eu e meu marido, a gente começou uma empresa de transporte, onde, de toda forma, a gente conseguia viver bem, porque na América, né, vocês sabem, e alguns que já estão aqui sabem, quem não tá vai vir, vai ver. A gente precisa de muito pouco para viver bem, né? Não precisa de se matar de trabalhar aquela coisa. Todo mundo consegue viver muito bem, seja do médico ao garçom ali que trabalha no restaurante. Então é a terra da oportunidade. Então o que você fizer, você consegue, né, sobreviver. E aí a gente ficou no transporte, eu comecei a trabalhar como enfermeira, fiquei só 2 semanas e saí porque com a minha empresa trabalhando para mim, eu tinha muito mais flexibilidade de horário e pensei, por que não montar um negócio para mim? Que é aquela coisa de você querer pagar para ver, se dedicar, começar, né? Não é fácil, o início não é fácil para ninguém. Eu até vou dar exemplo como você, Monique, que está aí no Brasil, aguardando, né, seu B3, não é isso? Isso. E você não ficou de braços cruzados, esperando, né, o dia que vai essa fila andar e chegar a sua hora. Você se reinventou aí no Brasil. Quantas pessoas falam, ah, aqui no Brasil tá horrível, aqui no Brasil, né, as pessoas só fazem olhar para o lado ruim, reclamar, né, no lugar de se posicionar e tomar uma iniciativa e pagar para ver, né, para que alguma coisa dê certo, como você, como exemplo, né? Um grande exemplo para nós, que está aí se reinventando e conseguindo ajudar pessoas. E foi o que eu pensei em fazer. Por que não ajudar os meus colegas estudantes internacionais que estão aqui, né, e querem ter uma oportunidade? Eu não estou falando só da área de enfermagem, eu estou falando no geral, pessoas. Meu grande público de alunos são pessoas que cansaram ali de fazer outras coisas aqui, limpeza, a construção, e querem começar na área de saúde nos Estados Unidos. E essas pessoas me procuram, né? Eu, há 3 anos, comecei numa escola bilíngue. Aqui tem uma escola bilíngue que dá curso para Nurse Assistant, porque a categoria, né, como a gente viu lá no NCLEX, a gente tem a UIP, que não é UIP, é Nurse Assistant, o LPN e a IN. Então, essa escola, ela dá o curso de CNA, Nurse Assistant. Eu sou a professora de português, porque onde eu estou aqui em Massachusetts, tem gente do mundo inteiro. Tem muita gente que está aqui há muitos anos e não tem um inglês fluente e gostaria de ter, né, um curso na sua língua. E eu sou a professora de português. A escola tem francês, espanhol, inglês e português. E comecei com esses alunos dando aula, tornando, né, eles deixando de trabalhar na área da limpeza ou qualquer outra coisa que tem aqui, começando com a profissão como nurse assistant. Uma profissão linda, né? Ser cuidador, aprender as técnicas de segurança para você transferir um paciente com segurança, tudo que uma enfermeira também precisa saber. E assim fui ali capacitando e decidi caminhar sozinha com os meus próprios cursos.
e não ficar na área assistencial. Mais uma vez, né? Eu aí correndo da assistência, amo assistência, acho lindo, mas cada um tem um lado que se identifica mais, né? E tá tudo bem. Eu não estar na assistência e escolher capacitar pessoas. Então, eu ofereço o curso de CPA, Alzheimer, o da HIPAA, Fall Prevention, flebotomia, para ser flebotomista. E assim, tô caminhando. Aí a pergunta que não, né, que é importante. Como se tornar, né, um enfermeiro, vamos pensar assim, capacitador, instructor. A gente precisa fazer os cursos de instructor para se tornar, um exemplo, para você querer dar aula de CPR, mesmo eu sendo AIN, né, sabendo fazer o CPR, os primeiros socorros, usar um DEA, né, tudo precisa, independente disso, ter uma licença de instructor para você poder ministrar os cursos. Para poder E eu tirei essa lecionar, né? para Então, poder tudo lecionar. aquilo que você leciona, você tem que ter também um certificado de Sim, instrutor para você poder ensinar para essas pessoas. sim, exatamente. Você tem que fazer com eles tanto a parte teórica como a parte prática. Por exemplo, agora recentemente eu tirei o da instructor da Red Cross para dar os cursos de primeiro socorro, CPR, para desengasgar, abdominal thrust. E precisei fazer toda a teoria, mesmo sabendo tudo novamente, fazer a prática com eles também, tem que passar na prática, para eu poder, a partir dali, ministrar os cursos. Flebotomia, da mesma forma. Fazer Tem o aqui, treinamento. tenho até uma aluna aqui sua, ó, a Alessandra falou, ó, sou técnica de enfermagem no Brasil e aqui sou CNA, flebotomista, e Isso. falando que você foi professora e que ela não vai parar, e que ela continua focada e trabalhando na área da saúde aqui. Isso aí, Muito parabéns. bem, isso aí. É sobre oportunidades, é sobre isso. Então, assim, eu pensei, não, por quê, né? Validei meu diploma, sou enfermeira, mas por que só isso? Uma outra coisa também interessante que eu não comecei, mas que é uma coisa que posso compartilhar com todos os enfermeiros que estão vindo, por que não pensar, né, com a visão de empreendedor? Por que não Uhum. montar seu próprio negócio? Por que não abrir uma agência de home care? E você, como enfermeiro, ser responsável pelaquela agência, contratar a Nurse Assistant para trabalhar junto com você, cuidar desses idosos, fazer a diferença na casa deles, porque a realidade hoje a gente tem muito Nurse Home. Mas de um tempo para cá, essa realidade está mudando um pouco. A América, culturalmente falando, os idosos sabem que vão envelhecer e os filhos vão levar para o Nurse Home. Mas, ultimamente, eles estão querendo fazer home care. Eles estão querendo ficar nas suas casas. E existe essa demanda. E é isso que, daqui a um tempo, inclusive, tem um estudioso da economia de Harvard, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o último nome dele é Bloom. E ele alertou o governo e a população que daqui a um tempo a população idosa vai triplicar, Alzheimer vai aumentar e que o governo e as empresas estejam preparadas para isso. Então, por que não pensar daqui para 10, 20 anos na frente, você ter ali, se preparar hoje? Porque não é da noite para o dia, você sabe, né, Monique? Você começou aí com o É. seu empreendimento e está aí hoje, ó, alcançando pessoas, mudando vidas, aprendendo também junto com a jornada, porque a gente aprende muito, né, na jornada ali quando você começa a fazer algo. E é isso, entendeu? E por que não começar de hoje para daqui, quem sabe, 3 anos não está funcionando, 2 anos, porque não é do dia para a noite. A gente tem que só Não é. começar, né? É. Alguém Eu começou em achei algum muito momento. legal da gente trazer essa live aqui, exatamente para trazer talvez esse lado empreendedor. Porque tem Uhum. pessoas que têm isso, né, Sim. de empreender, de começar Uhum. alguma coisa, e às vezes fala assim, poxa, mas o que será que eu poderia fazer, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que a gente está indo para trabalhar, inclusive no mesmo hospital, no mesmo setor, né? E aí a gente estava com umas ideias, assim, tipo, e se a gente montasse alguma coisa voltada para curativos, mas de uma maneira diferente, Sim. tal, caraca, a gente tem que analisar o mercado. Então, assim, para quem tem esse lado que gosta de empreender, que gosta de se arriscar de uma certa maneira nesse mundo, né? Sim. É. Por que não explorar essas outras oportunidades, né? E que você tem explorado muito bem, né? E você tem aí, cada vez mais, eu percebo que você está ministrando cada vez mais Sim. cursos, cada vez
fazendo com que aquilo que você idealizou está crescendo, né? Sim, exatamente. É dar o primeiro passo. Assim como você, que exemplo pra gente deu, esse primeiro passo tá aí, alcançando, daqui a pouco vai estar aqui. Então vai muito de você, né, ser ousado. Dar o primeiro passo. Começar e não ficar de braços cruzados reclamando. Entendeu? Dessa forma que eu vejo, como você fez, como eu tenho feito. Comecei aqui como enfermeira, ah, e terminei saindo. Algumas pessoas, né, se identificam muito bem com a assistência. Eu prefiro a área de ensino e tô aí caminhando. Mas penso em voltar sim, porque é uma área que eu quero muito. Eu até agradeço a Deus essa oportunidade que os Estados Unidos me deu, porque no Brasil eu sempre tinha um sonho e vontade de ir para assistência, mas infelizmente, financeiramente falando, eu não tinha como deixar de ser uma auditora, gestora, que ganhava três, quatro vezes mais para trabalhar na assistência. Então, eu sempre admirava as pessoas assim, né? Ali numa parada, medicando, carrinho de emergência, muita coisa que eu não tinha vivência. E chegando aqui, quando eu tive essa oportunidade de ser valorizada, né, ser reconhecida financeiramente, trabalhando na minha área de assistência, foi muito bom para mim. Era uma coisa que eu sempre sonhava. Então eu me achei também muito. O estudo do Aniclex foi algo que eu agradeço muito também a Deus, porque eu cresci muito profissionalmente. Esse estudo do Aniclex, assim, vira a chave, né? Para um Sim. enfermeiro mais analista, mais clínico. E foi de grande crescimento para mim, esse estudo do Aniclex. Uhum. E depois dessa jornada de ter estudado tanto para o NCLEX, né, em inglês, eu tomei muito amor pelo estudo. Então, por isso que comecei também a pensar, por que não aprender tão bem e compartilhar isso com outras pessoas, fazendo Sim. através dos cursos, né, das capacitações. E hoje em dia, por exemplo, como é que é na prática, você que está empreendendo, que você dá curso, tem alguma licença específica, além dessa de instrutor, algum outro tipo de licença que você tem que ter? Como é que é a sua carga horária de trabalho, por Uhum, exemplo? Como é que você administra isso e como que você se dedica para essa área de ensino e treinamento? uhum. Olha, durante as manhãs eu realmente tiro para ficar na empresa de transporte do meu marido junto com ele e organizo as aulas, tá? Eu dou aula tanto particular para os alunos que vão fazer a prova do estado para tirar a licença. São duas provas que o Nurse Assistant faz, não é só uma prova teórica, tem uma prova prática também para o Nurse Assistant. E muitos terminam o curso, concluem e se sentem um pouco inseguros em fazer a prova do estado. Então, eu organizo esses horários tanto para treinamento, para prova do estado, à noite, fim de semana. O curso de flebotomia mesmo foi no fim de semana, no sábado e no domingo. Você precisa ter, né, ter a licença de RN, além dessa licença, ser um instructor na área que você quer ensinar, você tem que ser instructor. No meu caso aí, todos esses cursos que eu dou, eu tenho o instructor deles, né, para ser instrutor, para ser professor. Tem um local, né, físico que você possa ali ter as licenças para aquele lugar funcionar, que irão acontecer as aulas. E de início não dá para você ter muito lucro com isso. Por quê? Porque é investimento, né? Todo início é mais difícil. Mas eu sei que daqui a algum tempo, esse investimento de tudo que eu estou recebendo está sendo investido, lá na frente vai ter o retorno. Que é aquela coisa, pagar para ver, você começar, dar o primeiro passo. Alguém começou em algum momento, né? De algum lugar. Eu estou começando agora do zero e vamos ver o que é que isso vai ser. E lá na Uhum. frente, quem sabe, agregar o ensino também à agência de contratação e prestar serviço de home care, né? Prestando serviço na área da assistência na casa dos idosos. Uhum. Assim como também, como você falou, eu acho que tem muita oportunidade. A área de curativo, pós-operatório, cuidar dessas pessoas no pós-operatório, fazendo ali uma especialização em drenagem. Para o enfermeiro é maravilhoso, porque ele pode fazer muito mais do que uma pessoa na área de estética só, né? Que tem ali nas drenagens, que faz mexer com dreno, porque aqui eles saem, né? Vão para casa com dreno, precisa fazer drenagem, avaliar dreno, depois retirar o dreno. E você também, por que não, né? Um empreendimento nessa área de pós-operatório, que é uma área também que cresce muito nessa área de estética. Eu acho que é um leque muito grande. Eu acho que a gente não deve só pensar e se bitolar a
em enfermagem, na assistência, ou fazer as duas coisas, que é o que eu quero, tá? Hoje eu quero poder fazer as duas coisas. Trabalhar como enfermeira assistencial, ter o meu fixo ali 3 vezes por semana, dando os meus 3 plantões, e agregado a isso, também o ensino, que é uma coisa que eu amo muito. Compartilhar o que eu tenho aprendido aqui com pessoas que chegaram, um exemplo aí da nossa amiga Alexandra. Alexandra é uma aluna super dedicada. Técnica de enfermagem no Brasil, tem um conhecimento muito grande da área e tá aí, vai chegar lá. Eu vejo ela como enfermeira em breve. Começou como nurse assistant, concluiu flebotomia, já já vai estar trabalhando como flebotomista, vai concluir a validação do técnico de enfermagem ou até fazer aqui mesmo o LPN, se tornar LPN e daí para RN é um passo. Então é sobre Uhum. isso, é sobre você não ficar reclamando de braços cruzados, esperando acontecer. Você dá o primeiro passo. Uhum. E me tira uma dúvida aqui. O curso de CNA, por exemplo, quanto tempo dura? O de flebotomista, quanto tempo dura? Uhum. Para as pessoas que ainda são novas, que estão chegando aqui também no Nurses in the USA, que às vezes não sabem, né, Sim. que tem essas outras possibilidades, quanto tempo é esse curso? O curso de Nurse Esse, né? Assistant, ele dura 3 meses, o de CNA, são 3 meses. Vê toda a parte teórica, de em que instituições pode trabalhar, a parte de infection control, a parte do respeito e privacidade com o paciente, das necessidades físicas e emocionais do paciente, aborda todos os sistemas do corpo humano, Alzheimer. E depois as práticas, né? Como higienizar, como dar um banho na cama, como trocar uma cama com o paciente deitado, como transferir da cama para a cadeira de roda, como alimentar, todas as técnicas, principalmente, né? Focando muito em segurança, da questão do fall precaution, né? Precaução de queda também. Prestando esse serviço, isso a gente consegue ver em 3 meses. E o de flebotomia, existe uma agência que é a ANCA, que ela tem um curso especial em bem menos tempo e você consegue sim aprender o conteúdo e ter a sua licença e começar a trabalhar como flebotomista. Dura em média aí uma semana, todo o conteúdo. Geralmente, a grande maioria dos alunos que vêm para fazer flebotomista, né, flebotomia pela ANCA, são da área de saúde, que já tem experiência, precisa ali só do certificado, para com o certificado da entrada e fazer a prova para ter sua licença e começar a trabalhar. E os outros cursos CPRs eu dou em um dia, RIPA, Infection Control, Blood-Borne Patógenos, Alzheimer, consigo fazer em um dia. Aí pego Pro, aí um sábado. A gente pro flebotomista, você também, ele também tem que fazer teoria e prova prática. A prova prática é junto comigo dentro daquele período de treinamento. E a prova Uhum. teórica online junto com a agência nacional pelo computador. Você fica monitorado aqui com o celular e ele olha a sua área e você faz aqui no seu computador a prova. Tem uma prova teórica junto à agência e a prática é comigo. Dentro do treinamento ali a gente funciona. A prática seria o quê? O aluno precisa conseguir funcionar, conseguir entender Uhum. as veias, né, de primeira escolha, que é a mediana, segunda e terceira escolha, cefálica e basílica, a região fossa antecubital aqui, que é a área que a gente funciona para coletar exames de sangue. Trabalhar ali nos laboratórios, hospitais ou até com agências que colhem também home care o Uhum. sangue. Então, é um trabalho mais tranquilo, que você só coleta e aquele tubo vai para análise no laboratório. Aí tem as ordens das cores do tubo, qual, né? O tubo tem várias cores, a tampa do tubo. Tem o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, o lilás, o cinza. E isso existe uma ordem de coleta, né? De acordo com o tipo de exame, qual tubo você vai pegar primeiro, as inversões que você precisa fazer para misturar o sangue com o aditivo que tem dentro do tubo. Alguns tubos têm aditivo para manter o sangue na sua real consistência, o sangue não coagular. São tubos que dentro tem anticoagulante. A maior parte do curso é essa parte aí, que eu resumi aqui bem rápido, que é para o aluno entender, né? A Uhum. questão da fisiologia ali do braço, para punção às veias, as cores do tubo, a ordem, o tipo de aditivo que tem dentro do tubo, os tipos de exames de acordo com o tubo. Coletar, vai para o laboratório.
Uhum. E você percebe que o seu maior público de alunos são brasileiros ou você Sim, também tem uma procura por americanos também? não, brasileiros. Uhum. Maior grupo dos meus alunos e clientes são brasileiros, que têm a dificuldade ali de ter um curso em inglês e querem ter uma oportunidade de ter um certificado americano e fazer um curso na língua materna. Porque a demanda do cuidado exige que esses alunos, né, tenham inglês. Mas muitas vezes, ele começando a trabalhar, o inglês vai fluir com o tempo. Porque a demanda do cuidado também existe e precisa dessas pessoas. Entendeu? Eles concluem o curso na língua materna, conseguem ler, porque muitos conseguem ler bem o inglês, o problema é na pronúncia. Então, conclui o curso em português, fazem as provas em inglês, tem a sua licença, começa a trabalhar. Com um mês de trabalho, 3, 4 semanas trabalhando, eles já estão ali com o inglês que precisam para o dia a dia de trabalho. Uhum. É aquela coisa, só começar. Quantas pessoas me procuraram e falaram: eu não vou fazer o curso porque eu não vou conseguir passar na prova, porque a prova é em inglês, eu não vou conseguir trabalhar. E eu falo: olha, é só começar. Você já está tendo a oportunidade de ter o curso em português. Faz, começa e você vai conseguir sim. Você precisa acreditar em você. Aquela coisa de querer pagar para ver, dar o primeiro passo e não ficar de braços cruzados reclamando. É, se dedicar ali, né, e fazer Sim, acontecer, né? Se dedicar sim. no curso, se dedicar ao inglês também, né, e tudo mais, mas iniciar ali. Ó, a Araújo Thalia aqui botou aqui qualquer pessoa pode fazer o curso de flebotomia ou tem que ser profissional da saúde? É a Thalita que tá botando Uhum. aqui. Pode ser sim, sua primeira escolha para iniciar na carreira da saúde nos Estados Unidos pode ser o curso sim de flebotomia. Você vai precisar só de mais algumas semanas para treinar mais a punção venosa, diferente de um profissional que já é da área de saúde, já é técnico de enfermagem no Brasil, tá? Ou já era enfermeiro no Brasil. Tem uma enfermeira que me procurou recentemente, ela está estudando para o Uniclex. E ela quer começar a trabalhar, ela pode já começar a trabalhar. E ela vai começar como flebotomista, vai fazer o curso, já tem a prática do Brasil como enfermeira e vai começar a trabalhar com flebotomia. Uhum. Enquanto ela está ali trabalhando, recebendo, estudando para o Uniclex para depois passar para ser enfermeira. Cada um tem uma história, é muito engraçado. Cada pessoa que me procura tem a sua história, né? Como exemplo aí a história da Alexandra, ela é técnica de enfermagem no Brasil, aí começou como anestesista, agora já vai ser flebotomista. Essa enfermeira que está estudando para o NCLEX, quer ter uma oportunidade de já começar, né, a trabalhar, vai fazer rápido de flebotomia para começar a trabalhar. E enquanto Uhum. isso vai estudando para ter a licença como AIN. Ah, isso é ótimo. Olha, a Alexandre até botou aqui, ó, isso é verdade. Estudo inglês, mas a conversação só fluiu depois que comecei a trabalhar no nursing home, Sim, contato com o idioma e assuntos da área da saúde. E o bom é que ela foi, né? Ela fez os isso. cursos, foi, se jogou e tá aí trilhando ali o caminho dela. E É cara, sobre eu acho isso. muito, cara, eu adoro empreender, né? Eu, assim, eu fico com várias ideias na cabeça, né? Uhum. Aqui no Brasil, quando eu saí da área da enfermagem, eu falei, cara, eu preciso buscar alguma outra coisa para fazer. E aí foi quando eu fui para o mundo das terapias, né? Eu sou terapeuta holística e tal. E aí eu, por muito tempo, dei aula de terapias, tenho o meu consultório aqui que eu atendo. E aí, quando eu comecei esse processo, foi aquilo que você falou. Eu vi uma oportunidade também de eu empreender e ajudar as pessoas, né? E aí o Nurses in the USA está aí há 2 anos já. Então, e cada vez mais tem crescido, graças a Deus, eu fico muito feliz, assim, pelas pessoas me conhecerem o meu trabalho, Aham. confiarem no meu trabalho, né, de estar nessa jornada, porque é uma jornada que a gente tem que ter muita paciência e a gente tem que ser resiliente, né, assim, e o tempo vai passando e a gente vai construindo essa Sim, jornada juntos, né? Então, eu adoro poder conversar com aquelas pessoas que também conseguem empreender nos Estados Unidos, né? E falar, poxa, eu consegui fazer isso. E eu acho que só vai crescer, Aninha. Eu acho que é aquilo. Eu vejo que cada vez mais a gente conversa, né, no privado, às vezes, cada vez mais você está se especializando mais, buscando mais cursos. Você tem sim. parcerias aí? Como é que funciona assim, parcerias? Como é que é essa vibe? Não, não tenho parceria. A minha única parceria, né, meu patrão é Deus. Ele é meu maior Uhum. sócio desse meu negócio. E o meu marido é outra pessoa, né, que tá comigo. É o meu apoio.
Sem ele, realmente eu não teria conseguido, que é outra coisa muito importante. É muito bom quando você tem alguém ali, né, para estar junto com você, acreditando e investindo ali junto com você. Então, ele é o meu empreendedor, poderia falar assim. Então, ele é a Sim. pessoa que mais me apoia, mais acredita em mim, não vamos, vai dar certo, que me admira muito. Os cursos que eu quero fazer, ele não é importante, vamos fazer. Já são 22 certificados americanos que eu tenho. Olha Porque só, para eu gente. poder ensinar na área que eu vou querer fazer, um exemplo, eu quero ensinar Alzheimer, eu tenho que ter o certificado ali de Alzheimer, não só para ter esse certificado, mas para também conhecer, né, detalhadamente sobre aquela área. RIPA, eu fiz até curso de RIPA, mesmo conhecendo, sabendo que é a RIPA, eu fui me especializar, tenho uma certificação, né, com especialização na RIPA. Por quê? Porque eu vou ensinar isso, não é assim, ensinar de qualquer jeito. Você tem que realmente dar o seu melhor, passar para o aluno de forma didática, de uma forma de fácil entendimento, uma coisa que eu fico muito feliz com os meus alunos. Eu posso dizer que 99%. Ana, olha, muito obrigado. Sou muito grata a você por todo o ensino. Eu entendi, foi fácil entender. Você tem uma forma muito didática de ensinar. Então, assim, eu fico muito feliz. E foi por conta deles, né, falando e sempre agradecendo, que eu pensei, não, realmente eu acho que eu estou no lugar certo. Quando você está no lugar e que você vê que alguém reconhece e agradece, né, por algo que a gente faz, você, não, então acho que eu estou no caminho certo, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que seguir. Se eu estou fazendo bem a alguém, se alguém está crescendo junto comigo, eu estou conseguindo ser ponte na vida daquela pessoa que chegou aqui, não, né, viu, quis crescer aqui na área de saúde e começar a dar o start, eu sou muito grata a Deus por isso, por essa oportunidade de estar sendo ponte na vida dessas pessoas. Com certeza, eu acredito nisso também. Com relação, por exemplo, Aninha, à legislação, né? A gente sabe que cada estado muitas vezes tem as suas regras, né? Então, Uhum. você atualmente você atua somente em Massachusetts. Só em Massachusetts, por enquanto, sim. Ok. E aí, no caso, você acaba tendo que seguir alguns parâmetros e também falar sobre a legislação daí, que é super importante para a área da saúde, né? Sim, Porque tudo é motivo, às vezes, de você perder uma licença, de acontecer alguma sim. coisa, né? Você tinha até separado alguns livros, a gente conversou no Sim, privado, né? Você me mandou umas dicas de livro bom de Monique. Olha bem que lembrado. legal esse livro aqui para a questão de passar plantão e tal. Eu cheguei a comprar um, Uhum. né? Eu falei, é isso, Aninha, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso é importante também, porque Sim. você estuda, se capacita, mas você também traz também literaturas importantes para aquele aluno estudar, né, Uhum. para ler. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre. Eu não tô te vendo, infelizmente, mas você vai mostrando aí que eu vou ver Aham. depois. Sobre isso, tem dois pontos importantes que eu queria compartilhar. Um é que eu vi a necessidade de precisar criar um e-book para os meus alunos, principalmente os alunos que estavam trabalhando home care, os que são nurse assistem. Muitos alunos ligavam para mim e falavam: Ana, professora, me ajuda, eu estou aqui na casa do idoso e aconteceu isso, isso e isso, o que é que eu faço? Então, eram ligações que eram com frequência, porque é aquela coisa, né? A prática ensina mais do que qualquer escola. Então, muita coisa que a gente aprende ali no curso, na teoria, é diferente do que a gente vai vivenciar na prática. E muitas vezes você viu na escola, em sala de aula, quando chega na prática, é novo, né? Não é porque você não sabe, é porque é novo para você e você vai conseguir fazer. Só uma questão de começar e praticar. Quanto mais você vai praticar, mais você vai conseguir. E algumas situações que aconteceram, uma aluna ligou uma vez falando: ai, é a bolsa aqui urinária do paciente eu preciso esvaziar e eu não estou sabendo como esvaziar essa bolsa, porque é muito diferente do que tinha o modelo lá na escola, porque realmente muda, né? Pouca coisa para abrir ali a bolsa e esvaziar a bag urinária ali. E eu falei para ela: olha, calma, manda uma foto da bolsa para eu dar uma olhada e vou te ajudar. Ela mandou e eu fui ali no telefone com ela: olha, você vai fazer assim, assim, assim. Uma outra tinha uma placa, né, o board assim que a gente coloca para transferir da cama para a cadeira de rodas. Essa paciente tinha essa placa de madeira que a gente consegue transferir mais fácil. E como na escola a gente sempre ensina com cinto de transferência, a técnica de transferir com cinto, que é uma técnica muito segura, ela não sabia como usar, eu também expliquei. Outro dia uma aluna falou: meu paciente está passando mal, ele está com muita falta de ar, uma dor no peito, suando. Aí eu, calma,
vai me passando aí o que é que ele tá sentindo. E ela foi falando, eu digo, olha, eu acho que talvez seu paciente possa estar infartando. É muito importante que você ligue para a pessoa responsável por ele, o médico de emergência dele. Se ele não tiver, liga para o 911. E foi muito rápido, graças a Deus ela conseguiu ali, né, identificar depois das orientações que eu passei. Então, com essas situações, eu digo, eu preciso criar algo que eles tenham ali no celular fácil para eles abrirem. Primeiro, para eles terem ali o tempo todo estar revisando o conteúdo, né? Um resumo do conteúdo visto em sala, principalmente a parte de primeiros socorros. Aí foi quando eu vi a necessidade de me aperfeiçoar mais, fazer o curso da Red Cross. Fiz, consegui muito mais conhecimento de muita coisa que a gente pode, né, fazer, até como você falou, com as normas que tem aqui, tudo que a gente precisa fazer. E coloquei nesse book e vendo para os meus alunos. A maioria deles tem, e quando eles têm dúvidas, falam: olha, foi maravilhoso. A gente abre ali o e-book, tem a informação. Tá? Então, sobre isso, né, de material, seria esse book que foi assim, de Deus mesmo para a vida deles, Uhum. e para mim também, para poder compartilhar tudo com eles. E a outra coisa sobre os livros, né, que você falou, eu tô até com eles aqui, esse. Esse eu acho que foi até o que você não está conseguindo ver, esse foi o que você comprou. É da Lena, tá? A Lena é uma enfermeira que tem aqui nos Estados Unidos, que ela é bem conhecida. E ela tem dois livros que ela escreveu. Tem esse, ela deve ter mais, na verdade. Eu tenho esse e tem esse aqui também. Todos eles têm. Esse aqui é para salvar a sua licença de IN. Todos eles são livros onde tem templates com reports para ajudar, né? Lá no Brasil é muito fácil, a gente tem aquela evolução de enfermagem, né, na cabeça, não precisa de mais nada. A gente tem aquela evolução e a gente consegue ali no Brasil, mas aqui foi uma coisa que eu tinha muita dúvida. Logo quando eu comecei, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer a evolução de enfermagem? Como é que deve ser esse report? E foi quando eu achei esses livros e li, maravilhoso, recomendo. Tem templates de reports em várias situações, que foi até o que eu compartilhei com você algumas fotos. Uhum. E no meu Instagram aqui de Nurse Ana Paula tem dois. Um recebendo o plantão e entregando o plantão. Tem esses dois modelos lá digitados na legenda, que serve aí como uma base para a gente usar quando a gente for entregar um plantão ou receber com informações importantes. Ali registrando tudo. E eu observo que nesses templates eles dão muito foco na parte de segurança. A segurança do paciente é o foco. Aham, É o foco, sim. não tem jeito. Mas eu acho que é isso, Aninha. Eu acho que a gente tem que, para quem está para quem tá estudando, Aham. estude cada vez mais, né? É, a gente tem, é claro que a gente tem família, tem vida, tem não sei o quê, mas a gente precisa estudar, até porque a gente está atuando, né, com a vida de outras pessoas. É Sim, um outro idioma que traz um desafio, sim. mas não é para a gente desistir, pelo contrário, a Não. gente tem que fazer a diferença e fazer acontecer. E você que está desse outro lado, que está aí, entraram milhões de pessoas aqui que eu só estou vendo comentário maravilhoso seu aqui, ó. Ana, você é Oh, incrível, Ana é maravilhosa. E isso é muito gostoso, porque isso reforça que você está no caminho certo ai, mesmo, que sabe? coisa Assim, boa. Eu fico muito as pessoas feliz. falando, ah, é minha professora, ela é excelente. Olha só, todo mundo falando coisa boa de você. Que coisa E eu acho que boa. é isso, eu acho que é levar esse conhecimento e Uhum. essa oportunidade para outras pessoas. Teve uma menina que perguntou aqui de nutricionista, que ela é nutricionista. Quando a pessoa é de uma outra área, que ela não é, né, enfermeira especificamente, pode fazer flebotomia, por exemplo, Sim, normal, CNA sim, normal, pode fazer sim, normalmente. sim. Com certeza, pode sim. Eu fico muito grata, fico muito feliz com as mensagens. Eu não tô nem conseguindo ver as mensagens, mas que bom saber disso. Eu agradeço muito a Deus porque é uma outra coisa que sou muito grata, porque todos os alunos que passam comigo são, eu tenho certeza, são pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus para chegar até mim. Eu é que ganho com eles, não são eles que ganham comigo. Eu ganho muito com os meus alunos. Eu amo cada um em especial. E eles sentem isso. Eu acho que dá para chegar neles esse carinho que eu tenho por cada um. E a vontade que eu tenho, eu me emociono quando eles recebem um certificado, se emocionam também. Eu choro, parece que sou eu que estou ali alcançando aquilo ali. Inclusive, ontem foi a entrega dos certificados dos flebotomistas e
Foi muito lindo ver lágrima nos olhos deles, assim, de ter nossa, eu nem acredito, eu sou flebotomista nos Estados Unidos, eu tenho certificado americano. Gente, isso é muito lindo, é muito gostoso participar desse ganho, né, desse crescimento na vida das pessoas. Não é nada sobre o que a gente tem, né, é sobre o que a gente pode compartilhar, ser ponto na vida das pessoas, para as pessoas poderem alcançar outras áreas e crescer aqui nos Estados Unidos. Então, o maior ganho quem tem sou eu, não são eles. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. E tenho um carinho e um amor especial por cada um. Porque é sobre a gente também mostrar na prática o que a gente ensina. Então, eu sempre ensino ao aluno a importância de se colocar no lugar do idoso, ter empatia por ele. Aquele idoso que está ali no nursing home, ele deixou uma vida inteira para trás. Imagina você realizar o seu sonho americano, comprar a sua casa, e quando chega no fim da sua vida, que é o momento que você pode usufruir da casa, você ter que deixar para trás. São muitas perdas. Eles escolhem, pegam uma bolsa, colocam as peças de roupa, um porta-retrato, algumas fotos, objetos pequenos, para ir embora viver dentro de um nursing home. Então, o mínimo que nós podemos fazer como enfermeiro, como LPN, como nurse assistant, é dar o melhor para esse paciente, para que ele se sinta acolhido, amado, protegido. E é uma coisa, uma realidade que tem doído, sabe? No momento que eu tive de assistência aqui no Nursing Home, eu vi quantos profissionais não têm empatia nenhuma, não deveria estar fazendo aquele trabalho. A gente realmente Uhum. tem que dar o nosso melhor pelo paciente, se colocar no lugar dele, porque quem escolheu estar ali cuidando foi você. Você que Fomos nós. escolheu seguir essa profissão, né? Nós escolhemos isso. E o paciente está ali precisando do cuidado, então que a gente possa dar o melhor. Então, como não ser uma pessoa que acolhe, tá? Que faz o possível para ver seu estudante, né, ali crescendo no conhecimento. Se eu Uhum. não, se eu não agir com o que eu prego, com o que eu ensino, é conflito, né, ali não dá para entender. Então, é o mínimo que eu preciso fazer com os meus alunos, é realmente dar o melhor e abraçá-los mesmo no que eles precisam. Então, Sim. depois de alunos, eles se tornam meus amigos. Não, isso é Graças a Deus, eu maravilhoso. tenho um relacionamento incrível com cada um. Sou muito grata a Sim, Deus. Eu cresço junto com eles e aprendo com eles também. O maior ganho é meu do que deles. sim. Com certeza. E traz aqui pra gente, Aninha, se você puder, por exemplo, e até mesmo assim, clientes meus, gente, quem tá aí em Massachusetts e de repente quer fazer esses cursos com a Ana também, vou deixar Uhum, salva a live, vou deixar o contato aqui da Ana para vocês entrarem em contato com ela, né? Já ser uma uhum, oportunidade de estar estudando, tirando essas certificações. Quanto que é em média, assim, vamos falar um pouquinho de salário, se você puder. Ah, um uhum. flebotomista ganha tanto por hora. Ah, um CNA aqui em Sim. Massachusetts ganha tanto por hora. Quanto que é mais ou menos a Uhum, hora do trabalho desses profissionais que você capacita e forma? uhum. Olha, o Nurse Assistant aqui na área de Massachusetts, tá? Em algumas cidades o valor é menor. Quando a gente vai para Boston, o salário aumenta. Mas vamos falar em Boston, que é a capital aqui. Um Nurse Assistant começa ganhando 25, 28, tá? Dependendo, o Medical Boston, ele tá pagando US$ 30 a hora. Tem uma aluna Nurse Assistant que ela tá ganhando 30, tá? Mas assim, alguns locais que pagam esse valor a mais. O flebotomista é um valor muito próximo do Nurse Assistant. A diferença é que o trabalho é bem mais tranquilo, né, do que o Nurse Assistant. Ele só coleta o sangue e o trabalho dele é aquele. Uhum. Ele está ganhando aí em média também US$ 30 por hora. É essa a Uhum. média, tá? Aí Ok. quando a gente vem mais para cá, tá? Mais para baixo, assim, distante de Boston, tem Nurse Home que tá pagando ali para Nurse Assistant 22 a hora. E eles conseguem fazer muitas horas, tá? Dá para tirar aí por semana, trabalhando ali também home care ou no nurse home, dá para tirar ali por semana uma média de no mínimo ali, se ele trabalhar ali todos os dias, uns 1.200, 1.500 por semana. Uhum. Você mora em Boston? Não, eu moro a 45 minutos de Boston, porque Boston, quando a gente vai comparar, né, valor de aluguel, é assim, uma coisa de louco, Uhum. muito alto, sabe? Então eu vim para uma área mais distante para pagar um aluguel mais acessível. Uhum, entendi. E deixa eu te fazer agora uma pergunta assim pessoal, assim. Você tem quantos filhos mesmo?
Tenho dois. Dois. Maria É um casal, né? Clara, um casal, Maria Clara, 18 anos, está indo agora para a faculdade, e Ah, Pedro, 11 anos. meninos, nossos filhos têm o mesmo nome. Sério, Clara e Pedro? Maria Clara, minha filha Maria Maria Clara. Clara, vai fazer 16. E o Pedro, que tem 6. Ai, que legal! Qual o nome do seu marido? Será que o nome do marido é igual também? É o Wilson Júnior. Não, meu marido é Anderson. Olha, imagina se é o mesmo nome, ia ser muito Se pelo engraçado. menos tivesse Júnior no final, né? Por isso que eu falei o Júnior no final. Que Não, poderia não ser é. Então Júnior tá. também. Ai, ia ser muita coincidência. Falando um pouquinho assim, você casada com 2 filhos, né, que saiu daqui, enfim, para começar uma nova vida, como é que é para sua família, né, essa nova vida? E se você se arrepende em algum momento de ter saído do Brasil e iniciado essa história aí? Não me arrependo de jeito nenhum, tá? Para mim, hoje é uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida. Pela segurança que eu tenho aqui nesse lugar, o que pesa mais para mim é a segurança e pela oportunidade que eu posso dar para os meus filhos. Por exemplo, na prática, para vocês poderem entender um pouco do que eu quero passar. Quando minha filha fez 16 anos, né, aqui ela já podia começar a dirigir. E eu pensei assim, nossa, se eu tivesse no Brasil, né, será que eu teria coragem de dar um carro para minha filha para ela sair, né, para a faculdade ou sei lá, ir, né, estudar e voltar e estar sozinha sem minha presença? Eu não sei se eu teria essa coragem. Por tantas histórias que eu escuto, né, de assalto no sinal, parou, assaltou. E no Brasil eles não brincam, eles atiram mesmo, né? Quando a pessoa não vai entregar o carro, essa coisa louca toda que tá. Então, hoje, por conta da segurança e de minha filha agora ser uma quase adulta, né? Ter a vida independente, eu poder ficar tranquila, saber que ela tá na rua, sozinha, dirigindo o carro dela. E eu sei que ninguém vai abordar para roubar o carro, tá com a arma e ela correu o risco de levar um tiro. Então, isso é uma coisa que eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui em relação a isso. A Uhum. segurança. Sim, segurança é uma coisa é muito importante, né? Assim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então você imagina a loucura que não é aqui também. Aham, E às vezes eu falo assim, poxa, eu vejo meus filhos crescendo e eles não têm essa liberdade, né, assim, aham. de fazer as coisas, porque a gente fica com medo, né, assim, é nosso bem precioso ali. Sim. Então, é uma das coisas que sempre motivou também aqui em casa, da gente ir para os Estados Unidos, né? Uma é do meu marido poder estar mais perto da gente também, porque aqui ele trabalha embarcado, né? Ele é enfermeiro, mas de plataforma. Ó, Porque se ele fosse trabalhar, tipo, sei lá, num hospital aqui, ele não ia conseguir ter o salário que ele tem e dar a qualidade de vida, né, que ele dá pra gente. uhum, Mas, ao mesmo tempo, pesa muito a distância, né? Assim, o Anderson trabalha embarcado desde quando Maria Clara tinha 8 meses de idade. Então, assim, às vezes a gente fala brincando, mas é sério, né? Assim, ele perdeu metade da vida da filha dele. Ele perdeu sim. metade da vida do filho dele. Então, assim, isso Uhum, motivou muito a gente a entrar nesse processo e falar, não, eu acho que está na hora da gente mudar, mas ao mesmo tempo a gente tinha que mudar de país, porque não ia dar para ficar aqui, né? E a uhum, segurança é uma coisa, assim, que é muito importante e conta muito, assim. sim. E seus filhos, como é que foi assim, a adaptação deles? Uhum. Foi tranquila? Como é que é? Ou foi desafiador, mas agora tá tranquilo? Como é que tá assim para você? Para Tem 6 anos, eles, vai né? fazer 7 anos, né, que a gente tá. Então agora a gente tá bem mais adaptado, né? 7 anos. O início, não vou falar, né, que não. O primeiro ano é bem difícil para adaptação, para a gente entender até supermercado, o que comprar, o que não comprar, né? Tudo muito novo. E a adaptação é bem difícil. Na escola também, no início, eles ficam inseguros, né? Todo mundo ali só falando inglês. Meu filho, para ele foi mais tranquilo, que ele chegou com 4 anos. E ele entrou aqui já na alfabetização, né? Que é o kindergarten. Então, ele se alfabetizou em inglês. Então, para ele foi bem tranquilo. Minha filha, ela veio com 12 anos e ela já tinha, né, inglês lá do Brasil. Quando ela tinha 6 anos no Brasil, eu coloquei ela no curso de inglês. Então, ela fez 6 anos lá no Brasil de inglês. Então, ela também veio com a base. Então, para os dois, a adaptação foi boa. Não tenho o que falar, foi muito boa. E hoje, se perguntar para eles, né, se eles querem, né, voltar, não, querem só para realmente passear, mas gostam muito da vida aqui.
Por tudo Uhum. isso, né? Porque a gente termina passando para eles, né? Questão de segurança, você poder sair com o seu celular, saber que ninguém vai, né, roubar o seu telefone, você poder ir no banco, poder descer ali com sua bolsa ou com dinheiro dentro, saber que ninguém vai ali abordar. Claro que tem uma situação ou outra pontual que acontece, né, de roubo, mas assim, é uma coisa muito pontual mesmo. E como é que é o frio aí? Porque todo mundo fala, né, que Muito Massachusetts é frio, super frio, né? E como é que muito foi para frio. vocês, assim, se adaptar? Porque você é pernambucana, né? Sim. Aliás, hoje a live foram das pernambucanas, né? Porque minha convidada de manhã é pernambucana, você é pernambucana, eu sou pernambucana, então hoje, a live toda é das Eu pernambucanas hoje. não sabia, você é pernambucana, juro que eu não sabia. Eu sou de Petrolina, Nossa, que coisa boa! Eu amo sou de Petrolina. Petrolina. Nossa, que É, depois coisa eu te conto um boa! pouco a minha história. Depois eu quero saber, a E, gente precisa realmente e marcar esse aí, encontro. menina, hoje é a live das Pernambucanas. E aí, assim, tipo, aquele calor, né, Sim, tudo. Como é que foi pra você, assim, a o neve, no calor, a frio com a neve? praia. Meu pai mora em Porto de Galinhas e eu tô aqui. Meu pai se aposentou, foi viver por lá. Eu acabei de ir Ah, pra lá, eu tava lá que agora, acabei de ir pro Porto de Galinhas. delícia! Que delícia! Então, foi muito difícil se adaptar, tá? Não vou falar que foi fácil. Mas é aquela coisa, né? A gente termina. Quando Deus tem aquele plano para você, até o que é ruim você termina se acostumando. Era o que eu falava para Deus até. Teve um momento aqui com toda dificuldade, com neve, frio, tudo, e o meu processo correndo, eu falava para o Senhor, Senhor, se eu tiver aqui realmente não ficar aqui, ficar no Brasil, que o Senhor possa devolver para mim a vontade de viver no Brasil, porque eu não tinha mais. Então, se for, que o Senhor possa, assim, acalmar meu coração e me devolver a vontade de voltar a viver no Brasil, porque eu já não tinha mais essa vontade. Mas aí tudo aconteceu, tudo foi concluído, e eu tô aqui, vai fazer 7 anos, a gente já tá super, muito adaptado. E o frio é uma coisa que realmente incomoda, não vou mentir que não incomoda, mas assim, eu acho que incomoda mais pro meu marido, porque quando tem neve, quem limpa o carro, quem limpa a frente, né, da casa, escada, tudo para tirar a neve é ele. Mas eu não vou falar que é fácil, porque Sim, realmente a gente termina se adaptando, sabe? Mas não é fácil viver numa área que sim. tem neve e muito frio. A gente tem que se agasalhar bastante. Então, assim, quando a gente sai, a gente investe, né, em blusas, calça e camisa térmica, que é a primeira que veste. E depois você vai com umas duas roupas depois por cima. Então, tem dia que a gente sai com 3 calças, 3 camisas e além o casaco por cima. Mas a primeira peça, a calça e a camisa térmica. Uhum. Luva, gorro, o, a tiarazinha protegendo o ouvido por conta do frio, cachecol para proteger o pescoço. É bem complicado. Bem Mas a gente termina se puxado, é. adaptando à realidade, como se aquecendo, se agasalhando. Luva, aí você não Sim, sente tanto frio porque tá agasalhado. Tem que se agasalhar bem. é verdade. E é frio quase o ano todo. São 8 meses de frio, praticamente. Uhum. Ah, é muito tempo, né? Aqui, ó, Aham. a doutora aqui, Clenilce, botou aqui. A Ana é uma pessoa maravilhosa. Ah, Ela mais uma colocou aluna. aqui. Enfermeira, tá? Tá aí no processo do estudo Planiclex. Tenho Isso certeza, tenho fé em aí, Deus que daqui a alguns meses ela vai estar com a licença dela na mão. Pessoa maravilhosa isso também. aí. Muito bem. É só estudar, gente. Estuda que vai. Aqui, deixa eu ver. Quais outras áreas para um enfermeiro que já trabalha no hospital nos Estados Unidos? Aqui o Jefferson estava querendo saber um pouco mais de outras áreas para quem já trabalha no Uhum. hospital. Jefferson, será que você quer saber o que outras áreas, outras possibilidades que tem para enfermeiros? É isso? Porque os Estados Unidos, né, tem muita oportunidade, né? Assim, eu Tem. vejo que Aham. às vezes eu converso com os enfermeiros assim aqui no perfil e cada um traz, não, mas tem como fazer isso, tem como fazer aquilo. Eu acho que a gente que mora no Brasil, infelizmente, a gente é, de uma certa maneira, muito limitado, né? Uhum. E a gente não tem muita autonomia muitas vezes, e aí a gente não sabe as possibilidades que existem. E eu vejo que nos Uhum. Estados Unidos para o Tem muitas. enfermeiro, tem muita possibilidade, Uhum. né? Às vezes, para quem está indo com sponsor, né, que tem que cumprir aquele contrato, é, você vai ter que viver aquele momento ali. Você vai cumprir o seu contrato, vai aprender muito,
Mas com certeza ali você vai começar a perceber tantas possibilidades que existem nos Estados Unidos para os enfermeiros em si, né? E Uhum. se for o caso de querer empreender, de querer, né? Tá aí uma oportunidade que a Ana está trazendo aqui a questão de cursos, de A treinamento, área de né? Voltado para ensino, essa área de sim. ensino, né? E por que não também montar a sua empresa, né? Agência de home care. Além Sim. dos hospitais, que é o que a gente, né, de primeira, quando chega, todo mundo vai trabalhar, a grande maioria nos hospitais. Aqui você tem os hospitais, além dos hospitais, você tem o Assisted Living, que são os apartamentos que vivem só idosos. Tem assim 9, 10 andares, cheio de apartamento. E Menina, lá eu eles fiquei vivem sabendo ali. disso. Eu fiquei sabendo Já. disso numa live que eu fiz com o Daniel, em Montana. Ele Uhum. trabalha num negócio O desse, Assisted num Living, prédio que tem os sim, apartamentos. só Eu moram nem sabia que idosos. existia isso. Tem o Assist Living. Além do Assist Living, você tem o Nurse Home, que seria os asilos aí no Brasil. Além do Nurse Home, você tem o Adult Day Service, que os idosos são pegos em sua casa com os ônibus e eles passam o dia no Adult Day Service, fazendo atividade, tipo como se fosse no Brasil o outpatient. Como é que chama aí? O outpatient. Outpatient aqui não é tipo O ambulatório, mas tem ambulatório. hospital dia. Não, mas aqui Você tem hospital tem dia, também que o é hospital tipo dia. isso. É que Ótimo, você Adult Day pega o Service. paciente, leva, ele faz as atividades e volta para casa. Isso. Tem também o hospice, é outra área também que só são pacientes terminais que vão para o hospice, Sim. que é quando eles têm ali de 1 mês a 6 meses de vida. Você tem que ter a especialização ali em palliative care. Foi outra especialização que eu fiz. Inclusive, amei, me identifiquei muito. É uma área também que eu penso em crescer e seguir aqui. A parte de palliative care dentro dos hospices. Então, assim, tem muitas áreas para você trabalhar. Além de ter o nurse home e o hospice, ele também pode fazer home care. O hospice home care e o nurse home care, no caso, o cuidado ali, home care do idoso. Sim. Deixa eu ver Ó, mais áreas. eu fiz uma live uma vez com o Gustavo. Ele é de Massachusetts também. Sim, Ele conheço o falou Gustavo. sobre home care aqui no meu perfil. Ele falou um pouquinho sobre. Ele também trabalha no hospital, pelo menos trabalhava, né? E era de home Uhum. care também. Nossa, ele falou tão bem de home care que eu falei assim, gente, até eu fiquei com vontade de trabalhar em home care. Sim, é muito Porque assim, bom. ele deu uma visão muito boa. Ele também é da área de business também. Ele não Uhum. tem o próprio business, mas ele é um cara de visão também. Sim, E foi muito boa a live com ele também. E trouxe luz pro home care, né? Muita gente às vezes fala que sim, não quer ir e tal, mas foi muito bacana a live. sim. E é uma área que vou falar para você, vai faltar mão de obra. Por isso que a gente tem que realmente pensar em algo que daqui a um tempo vai ser o negócio do momento. É, então, ó, Porque a população fica aí a idosa dica. já está grande, né? A população idosa já é muito grande, vai aumentar muito mais. Fica aí a dica. Aqui a Claudinha botou aqui se os meninos eram fluentes em inglês, né? A gente já falou sobre isso, né? Sim, Que o menor o foi menor se alfabetizado alfabetizou e a minha ali. filha já tinha 6 anos de inglês no Brasil. Ela entrou no inglês no Brasil com 6 anos, ela veio com 12. Isso. Aninha, qual é seu maior desafio ao empreender? É aquela caixinha de surpresa, né? Você não tem aquele fixo. E no Uhum. início você investe mais do que tem retorno. Então é aquela coisa que eu até falei, dei você como exemplo. É aquela coisa de meter a cara, tá? Não é fácil empreender porque você tem que investir no início muito mais do que ter retorno e acreditar que em algum momento você vai estar ali com mais flexibilidade financeira. Então, acho que todo negócio no início é aquele risco, né? É você correr o risco. Não é fácil, tá? São noites sem dormir, é muito estudo, muita dedicação, muitas pessoas ali te procurando. Você passa por isso e sabe. O tempo que a gente abdica de estar com a família, às vezes eu tô com os meus filhos e um aluno liga, um aluno precisa de uma ajuda, um outro quer se inscrever para o curso que vai ter quando passa as informações. Então, assim, é tipo, você tá ali alerta quase que 24 horas, né? Quando você tem o seu próprio negócio empreendendo. Até você conseguir encontrar, né, estabilidade ali, tanto financeira como também do seu negócio dia a dia, alguém para ajudar, e você vai se adaptando, se adequando. E eu Sim, tô é nessa verdade. fase ainda, tá? Eu tô nessa fase ainda, eu não tenho nada ainda muito estável, não.
tá? É É muito porque agora recente que eu... você começou esse Instagram, por exemplo, né, que a gente está fazendo Isso, na live, já exatamente. é com foco nos seus Sim. treinamentos, né? Que eu vou deixar ele marcado aqui. Vou botar você Uhum. como colaboradora, caso você queira replicar a live no seu Instagram. Sim, Mas eu quero vou sim. deixar também marcado, porque aí quem já estiver em Massachusetts, né, e quiser te procurar para fazer esses cursos, já pode entrar em contato com você, Sim, obrigada. E entendeu? tamo junto aí, assim também como eu sempre, né? Sim, Por somos experiência parceiros. positiva que tive com você, porque fui sua cliente, sempre indico de olhos fechados, porque eu sei que você não só oferece o seu trabalho, mas você carrega no colo, né? É algo bem diferencial do que você oferece, que a gente realmente não encontra em todo lugar. Esse seu trabalho, você está de Eu, parabéns, eu sou eu... muito grata. E praticamente você fez Obrigada. tudo por mim, que eu precisava lá no meu endorsement. Sou muito grata a Eu você que por tudo. agradeço. É um trabalho excelente. Obrigada, Não, amiga. eu que agradeço, assim, eu realmente é Deus na frente, é a família apoiando e a gente se dedicando sempre e não tem como não dar certo. Então, Sim, por isso que eu sei que esse seu negócio vai dar, já está dando certo, amém. né? E só vai crescer cada vez mais, sabe? Porque Sim, quando tem amor, quando a gente bota Deus na frente, a família apoiando e a gente tem esse feedback das pessoas, é porque realmente a gente está no caminho certo, exato, né? Não quer dizer exato. que vai ser fácil, porque Sim, exige de nós, mas é o caminho que a gente está trilhando, e é assim sim, mesmo. Ah, eu estou muito feliz por exatamente. você, Ana, muito Ai, feliz. obrigada. Nossa Senhora, ó, sempre que precisar, se você quiser vir falar de mais outros cursos, outras possibilidades, pode vir aqui no meu Instagram. E é muito bom a gente deixar essa sementinha plantada aqui para os enfermeiros que gostam da área de empreendedorismo, poder entender que realmente nos Estados Unidos, né, você vai ter a possibilidade de fazer acontecer o seu negócio, né? Sim, Tudo no seu tempo, sim. né? Tem alguma Só, coisa que eu não te perguntei, que você quer deixar gravado aqui, que você acha que é importante para as pessoas? Fica à vontade. sim, tem duas coisas que eu queria falar. Uma que eu acho que foi até você que me indicou. O curso de terminologia médica para estudantes Uhum, internacionais do uhum, Coursera. Quem estiver vindo, não deixe de fazer esse curso. Acho que foi até você que me indicou. foi. Foi um dos melhores cursos que eu já fiz, tá? De todo esse tempo que eu estou buscando conhecimento para a área de saúde. Quem está chegando e tem dificuldade com o inglês, quer conhecer mais como é que funciona, porque o curso, inclusive, ele mostra vídeos, né, lá dentro. Mostra Sim, os equipamentos, tudo em inglês. Vai ajudar a estudar inglês, porque você está ali. Além dela ter o vídeo falando, embaixo vai grifando o que ela está lendo. Então, às vezes, a gente exercita o listen, né, o reading, sim. em inglês. O curso é maravilhoso. Não deixem de fazer, pessoal. Do curso era inglês, É, né? é Médico inglês, para estudantes né? É, internacionais, não é? Terminologia isso. médica para estudantes internacionais. Isso. É da Universidade de Pittsburgh, inclusive. Isso. E é muito legal esse curso. E aí você pode fazer o gratuito, né? Mas se você quiser ter o Sim, certificado, eu não sei quarenta e nem nove quanto que dólares. pagou. $49. US$ 49. Se quiser o certificado. Mas se você não quiser o certificado, você faz gratuitamente o curso. Isso, consegue fazer o curso todo gratuito. E dentro da plataforma tem muitos outros cursos. Tem muitos. Essa sua indicação foi excelente. Tem uns agora, Zaninha, eu botei lá no grupo. Não sei se você chegou a ver, de Harvard Sim, também. Muito curso gratuito também de Harvard também, que é legal. Que pode sim, achar ali alguma coisa na área da saúde. Tem vários cursos de todas as áreas, né? Mas tem para a área da saúde também, e tem uns que são gratuitos. Também é muito bom para quem quiser fazer, né? sim. E a outra coisa é realmente ter muita empatia, né? Com tudo que você for fazer. Em qualquer área que você for seguir, sempre pensar em fazer, né, para o outro, somando junto com você. Eu acho que tudo que nós fazemos, né, pensando no outro, dá certo. Seja você na assistência cuidando do seu paciente, tá? Ter empatia por ele, dar o seu melhor, ou seja, na área de ensino com o seu aluno, ter empatia por ele, que ele dá o melhor, porque é uma soma, né? É uma troca ali, você e a pessoa. Sim, com Não tem certeza. como dar errado dessa forma. E Ah, colocando não Deus em tem primeiro errado. lugar, Sempre. sempre. Sempre, sempre, sempre.
É muito importante. Eu vou botar, o pessoal que está pedindo o curso aí, o link, eu boto nos stories para vocês, tá bom? Obrigada, É, amor. Eu agradeço a sua Aninha, oportunidade, tá? Deus abençoe ó, sua jornada. amém. Amém, recebo. Minha amiga, olha, muito, muito, muito obrigada, tá? Por você ter se disponibilizado de estar aqui, contando um pouco da sua história, contando um pouco da sua trajetória como enfermeira, como empreendedora, né? Que Deus te abençoe cada vez mais. Que de fato você possa trilhar uma jornada incrível com a sua família, que Amém. já está trilhando, né? Mas que todas as bênçãos se multipliquem vezes milhões, né? E que você possa estar aí fazendo a diferença na vida de todas essas pessoas que te procuram em busca de uma oportunidade, né? Em busca de capacitação para poder também exercer uma profissão nos Estados Unidos, poder trabalhar nos Sim, Estados Unidos. Ser um passo ali, né, para uma jornada ainda incrível para essas pessoas. Então, eu sempre digo que a gente possa ser luz na vida dos outros. Então, que exatamente. você possa ser luz na vida das outras pessoas que te buscam, tá bom? Amém. Ai, eu quero muito te conhecer Obrigada. pessoalmente. Eu falo com meu Vai, marido, eu mas falo, ó, eu tenho que ir lá em Massachusetts, hein, meu filho? venha. Que a Venha, gente minha tem filha, que que se aqui é conhecer. igual coração de mãe. Sempre cabe mais um e vai dar sua família toda. Venha, só Ai, marcar o dia. vamos sim, vamos nos conhecer pessoalmente, tá? Muito obrigada de Vamos. verdade. Eu que Gente, agradeço. quem tá aqui, que participou da live ao vivo, muito obrigada também, né? Receba aqui o carinho da Ana, o meu carinho, e que vocês possam aproveitar essas oportunidades aqui que a gente colocou para vocês, tá? Aninha, meu amor, um beijo enorme para você e para sua família, tá? Beijo pra você também. Obrigada, pessoal. Boa noite pra vocês. Ótima semana, né? Que tá só começando. Tá só começando. Vamos embora. Beijo. Vambora. Beijo. Obrigada. Tchau.